Fala pessoal, Eric da UVOld aqui e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos mostrar como você fazer relógios de parede. São relógios de parede feitos de madeira bruta, de bolachas de madeira, e nós vamos mostrar todo o passo a passo de como você construir e fabricar relógios desse tipo. Então aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue a gente no Instagram também, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Então acompanhe no vídeo. Para começar os nossos relógios, nós vamos precisar primeiro trabalhar toda essa madeira aqui. Ela tá toda irregular ainda, né, com as marcas de motosserra, e ela tá muito grossa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou afinar ela no processo de plana. A gente plana essa face aqui, desgastando o material, e plana essa outra para ela ficar totalmente no esquadro, para depois a gente poder fazer a parte do encaixe da máquina, do relógio, a gente poder fazer também os ponteiros e ela ficar tudo perfeito. Fazer a questão dos furos para pendurar na parede. E vamos lá. Aqui eu estou indo buscar um gabarito para planar com a tupia. Foi um gabarito que eu construí para fazer plana com tupia. E esse é o gabarito que nós vamos usar para planar nossas bolachas. Aqui eu uso uma fresa da Fresul de 35 mm, uma fresa bem larga, que consegue desbastar bastante material, e é a fresa que nós vamos usar. Nessa parte eu uso a regulagem de profundidade da tupia, que é de 5 mm, aí eu vou descendo de 5 em 5 mm e desgastando de 5 em 5 mm o material até ela chegar na espessura desejada. E agora que a gente já terminou, vocês veem que a gente faz bastante pó, então é muito importante a gente limpar o nosso ambiente de trabalho, tanto para a gente otimizar o nosso serviço, como também para a gente não inalar todo esse pó. Então pessoal, depois que eu já faceei as bolachas, elas estão totalmente no esquadro. Deixa eu mostrar para vocês, tanto um lado quanto o outro está totalmente no esquadro, totalmente reto. Totalmente reto. E agora a gente vai retirar a parte do brancal. E para a durabilidade das nossas peças e dos nossos relógios, a gente quer sempre o melhor, oferecer sempre o melhor para o nosso cliente. Então a gente só usa a parte do cerne, que é a parte que é muito resistente ao tempo. Então assim, é a parte que nós usamos. Então vamos fazer o processo de retirada do brancal. Percebam aqui que existem duas colorações diferentes. A parte mais cinza e a parte mais amarelada. Essa parte cinza que eu estou retirando é justamente o brancal que eu falei para vocês. E eu retiro porque a densidade do brancal é muito inferior à densidade do cerne. Então assim, quanto mais denso, mais resistente ela vai ser. Então por isso que eu deixo só a parte do cerne, que é a parte que vai ser mais resistente, que vai dar uma durabilidade muito maior e um acabamento também muito melhor para as nossas peças. Agora que eu já retirei toda a parte do brancal, nós vamos fazer o lixamento das bolachas, porque ela está toda marcada ainda da fresa, do processo de plana. Nós vamos tirar todas essas marcas agora. Nesse momento inicial, eu utilizo uma lixa bem grossa, de grão 60, para tirar mais facilmente as marcas da fresa do processo de plana. Aí depois eu ainda subo algumas lixas. Eu uso a 120 e a 220 para poder preparar para o processo de resinagem, para ter uma ancoragem interessante. É muito importante a gente fazer um lixamento bem feito. Aqui eu estou usando a lixa 120 para retirar as marcas da lixa 60 que eu usei anteriormente. Logo depois eu vou usar a lixa 220 para finalizar essa primeira parte de preparação da superfície para resinagem.
eu também faço lixamento de todas as laterais, porque depois do processo de retirada do brancal, fica cheio de lasca e um aspecto muito grosseiro. Então é importante a gente fazer esse lixamento. E também vai preparar essa superfície aí, essa parte lateral, para o processo de resinagem. Então fica um acabamento muito mais refinado. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque aqui é onde eu vou definir o layout dos relógios. Então aí eu estou definindo o tamanho da circunferência que vão ficar os ponteiros e tudo isso. Aí para isso eu utilizo uma régua e um compasso e vou definindo aí no olho mesmo. Vou vendo o que é que fica mais harmônico, qual o tamanho que fica mais interessante, para também não ficar muito pequeno, nem também muito grande. Aí aqui eu já começo a fazer umas marcações, dividindo a circunferência em 4. E depois eu pego o compasso e meço o tamanho do raio para conseguir dividir a circunferência em 12 partes, que vão ser as 12 horas do nosso relógio. Aqui, utilizando a tupia, eu estou fazendo já os rebaixos da marcação do relógio. Eu estou utilizando uma fresa meia cana de 2 cm para fazer a marcação do 12, do 3, do 6 e do 9 e uma fresa meia cana menor para fazer as marcações menores. Percebam que as bolachas estão um pouco mais finas. Pois é, eu tive que afinar todas elas, porque quando eu fui colocar a máquina do relógio, o acesso ficou muito difícil, tanto para colocar a bateria, como também para configurar o horário. Então ficou muito ruim. Aí eu afinei pelo mesmo processo que eu já mostrei antes, de plana. Eu planei elas, desbastei o material e cheguei numa espessura que ficou bem legal. Essa é a parte que eu vou preencher as cavidades que eu fiz com a tupia
com resina. Então eu escolhi duas cores. O preto, que vai dar um destaque bem legal nessa coloração dessa madeira, e o Infinity Green, que é uma mistura de azul perolado com verde. Depois de esperar 2 dias a resina curando, eu volto para fazer o lixamento e o acabamento antes da resinagem. Então aí eu estou usando a lixa 220 para deixar a superfície toda lisa para poder receber a resina. Aqui eu também aproveito e já coloco a minha logomarca nos relógios, para que depois do processo de resinagem, ela fique por baixo da resina, dando um aspecto bem massa. Antes do processo de resinar, eu tenho que nivelar todas as peças, porque se eu deixar desnivelado, corre o risco de quando eu despejar a resina escorrer toda para um lado e o acabamento ficar desigual. Então é importante a gente nivelar todas as peças antes da gente despejar a resina. Passados 2 dias depois da resinagem, eu volto para fazer o lixamento final e o acabamento. Eu começo com a lixa 220, a mesma que eu terminei o processo de lixamento antes de resinar. Aí vou a partir dela até a lixa 2000, que vai ser a lixa que vai dar o meu acabamento final. Depois de já ter feito o acabamento da parte da frente e o lixamento final, eu venho na parte do fundo e pinto o lugar onde a máquina do relógio fica, para ter um acabamento mais refinado. As máquinas de relógio que eu uso, elas já vêm com ponteiro, só que é um ponteiro de plástico, bem feinho. Então eu resolvi fazer o meu próprio ponteiro personalizado.
Aqui eu estou usando maçaranduba, um filete de maçaranduba, e estou construindo os ponteiros a partir disso. Eu escolhi essa madeira porque ela tem um tom escuro, e isso vai me trazer um contraste com a coloração amarelada da madeira que eu estou utilizando para fazer o relógio. Nesse momento já é a parte final, então eu estou colocando as marcações aqui para eu fazer a furação do suporte para prender na parede. Então eu uso uma fresa T, é uma fresa específica para isso, para fazer encaixes na parede, e é o que eu estou fazendo agora. E depois de fazer todos os encaixes, eu vou montar os relógios e venho com o resultado final aqui. Então esse foi o resultado final dos nossos relógios.